de novo, né? Ótimo. Bora lá. Vamos aqui. Então, como é que a gente constrói uma imagem? Como é que a gente... Vou usar o exemplo da convergente, tá? É óptica geométrica. Então, a gente tem que saber um pouquinho de imagem, de óptica geométrica. Eu não vou ficar falando muito, né? Mas isso é o importante. Construção de imagens. Um exemplo é esse cara. Então, aqui eu tenho um objeto desse tamanho. Ele está na frente de uma lente, tá? E a distância, uma lente convergente, tá? Professor, Oi. não está apresentando. Ah, verdade, eu saí, né? Obrigado. Apareceu aí? Tudo certinho? Agora sim. Obrigado. Então, ó, construção de imagens. Vou usar o exemplo da lente convergente, né? Então, eu tenho aqui um objeto, estava aqui ó, marcando ele, né? Ele tem um certo tamanhinho. O tamanho dele está marcado aqui, ó, ele chamou de Y. Pode chamar do que você quiser, só nome, né? E ele está a uma distância da lente, né? Então, tem que marcar essa distância da lente até o objeto. Vou chamar esse cara aqui, ó. Esse é o meu objeto. Né? Tem gente que dá nome, eu vou chamar de S aqui agora, né? Mas tem gente que chama de O para lembrar que é de objeto, tá? Certo? Então, ele está essa distância. Como é que a gente constrói a imagem dele? A gente precisa de alguns raios de luz, tá? Dele, de algum ponto específico, tá? E ver como é que esses raios de luz que saem daquele objeto, né? Como é que eu enxergo um objeto? A luz branca, claro, no escuro a gente não enxerga nada. Mas a luz ambiente, né? Ela reflete sobre esse objeto, né? E os átomos, na verdade, né? Os elétrons desses átomos, né? Interagem com essa luz, né? E, em alguns casos, absorvem a luz, em alguns casos, espalham a luz, em alguns casos, refletem a luz para a gente. E a luz que a gente chega até os nossos olhos é a luz que é refletida, na verdade, por esse, e espalhada por esse objeto. Né? Então, desse objeto emana, né, vamos colocar assim, né, tem luz saindo dele e chegando até os meus olhos. Então, eu preciso de pegar algum ponto do corpo, tá? Eu vou pegar, por exemplo, aqui a pontinha aqui né? Pode ser a parte superior aqui, né? Um pontinho aqui e ver pelo menos 2 raios de luz que saem deles. Eu sei como é que é o comportamento de raios de luz que vem paralelo, aqui, ó, que saem dele e vem paralelo ao eixo óptico, né? Esse cara que está aqui é o meu eixo óptico, né? Esse raio de luz que está aqui, então, paralelo, né? Esse cara que está vindo aqui paralelo, estou olhando para esse cara aqui, ó. Qual que é a característica dele? Ele, quando chega na lente, a lente vai, né, entortar ele de tal maneira que ele passa pelo foco. O foco está a que distância da lente? É uma característica da lente, já vou falar dela, né? Passa e vai embora. Passou pelo ponto focal e vai embora. Eu preciso de outro ponto, de outro raio, na verdade, né? Vou pegar um que passa pelo centro da lente, tá? O que acaba passando pelo centro da lente, né? Ele passa reto, vai embora, e os dois eixos vão se cruzar aqui, nesse ponto. Poderia ter pego outro raio, poderia, por exemplo, um que passasse por aqui, chega aqui na lente,
Qual que é a característica desse que está paralelo aqui? Ele tem que passar pelo foco. Oh, consegui, né? Um que vem, poderia ter escolhido esse. Passou pelo foco, incidiu na lente, sai paralelo ao eixo óptico. Vão cruzar todo mundo no mesmo ponto. Aonde que está a imagem? Aonde os raios de luz se cruzam, né? Então, aqui vai formar, né, a minha imagem dele, né? E o tamanho da imagem chamei aqui de y'. E aonde que vai estar a imagem? Que distância que ela vai estar, né? Vai estar da lente até a imagem. Eu vou chamar essa distância de S', tá? Bem, é isso que a gente faz, tá? No caso da lente divergente, né? A gente trabalha com os prolongamentos, tá? E aí, a imagem de uma lente divergente, tá? Ela acaba sendo, né? Uma imagem virtual, não é verdadeira no sentido de que ela é formada pelo cruzamento dos raios de luz, mas ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos, que não existem na verdade, né? Dos raios de luz, tá bom? Não tenho tempo para poder ficar detalhando isso aqui, tá? Que o objetivo não é esse. A nossa lente, que está aqui no nosso olho, é uma lente, né, biconvexa, por isso a gente vai focar, olha só, vamos focar nela, tá bom? Joia? E aí, então, é o seguinte, ó, agora com óptica geométrica, com geometria, aqui, aplicando regras de geometria, semelhança de triângulos, né? Ângulos, equivalência entre ângulos e tal, tudo mais, a gente consegue estabelecer uma formulinha, vamos colocar assim nesses termos, já que vocês gostam dessa palavra, né? Que relaciona para mim três parâmetros aqui, para a gente saber onde que está a imagem, tá? A gente tem aqui 1/f, 1/foco, tá? Agora bateu uma dúvida cruelíssima aqui, só um minutinho. Um sobre S, mais, eu estava com dúvida se era menos ou mais aqui. 1/S', tá? Então, a gente tem aqui... Então, olha só, vamos prestar atenção nisso daqui, ó. Para um objeto a uma distância S fixa, né? Então, ele está a uma certa distância S. Aonde que vai estar a imagem? Então, esse camarada aqui, ó, está fixo. O S está fixo. Eu coloco o objeto, né, a uma certa distância de uma lente. Aonde vai estar a imagem? Qual que é a posição da imagem? Então, isso vai depender do quê? Do foco, da distância focal dessa lente, né? O que que acontece, né? Se a distância focal for grande, ou, né, vamos colocar assim mais fácil de pensar assim. Se ela for pequena, é que a gente tem que pensar o inverso aqui agora. Vai ser, né? 1/f menos 1/s. Esse camarada aqui está fixo, né? Então, o que que vai acontecer com esse camarada aqui? Se a distância focal for pequena, esse número é
grande, né? Esse número grande menos um outro número, né, relativamente grande, né? O que vai acabar acontecendo, né? Quer dizer que o S' vai ser, se esse cara aqui é grande, como a posição, o S' da imagem é inversamente proporcional, o que vai acabar acontecendo, né? S' vai ser pequeno também. Então, quando o F é pequeno, a distância é pequena. Quando o F é grande, a distância é relativamente grande, beleza? Né? Tem que pensar um pouquinho, né? Uma outra forma da gente pensar é assim, bom, a distância focal é a lente. Esse cara aí é o quê? É um... Tem um templinho. Esse cara aqui, a gente pode pensar, é a lente. Então, esse cara aqui é um valor, depende da lente, né? Então, se você, por exemplo, pegar, né? O que vai acontecer? Se você amarrar esse cara aqui, ou aumentar, se você arrastar esse objeto para longe, né, da lente, o que acontece com a imagem? Se você aumentar aqui, né, esse termo que está em amarelo diminui. Esse cara diminui. Agora, o que vai acontecer? Se esse camarada aqui diminui para esse cara que está 1 sobre f fixo, então aqui tem que aumentar. Para aumentar esse camarada que está aqui, o que tem que acontecer com essa linha? Tem que diminuir. Então, para uma lente fixa, se eu pego o meu objeto e eu vou afastando ele para longe, à medida que eu vou afastando para longe, a imagem vai ficando cada vez mais perto. Se você aproxima, a imagem, vamos dizer assim, corre, né? Vai correr para trás, certo? Isso para uma dada lente fixa. Então, tem que brincar com essas relações, né? Característica importante também. A imagem, observem ela, né? A imagem, se o objeto está para cima, a imagem vai para baixo. Ou seja, ela é invertida. Concorda comigo? Olha só. Então, uma das características principais dessa imagem aqui é que ela é invertida. Né? E também da óptica geométrica, a gente tira um fator, né? Fator do tamanho da imagem, tá? Que a gente chama de ampliação, né? Que a gente vai chamar de M. Pode ampliar ou pode diminuir, né? Ele é menos para indicar para a gente que é o quê? Né? Como se a gente estivesse colocando aqui, esse é o meu eixo vertical, meu Y, positivo para cima, né? Então, o tamanho da imagem aqui está para cima, então ela é positiva, então é a imagem dividido pelo y' negativo para baixo. Então, aqui vai ser um número positivo, aqui vai ser um número negativo, com menos na frente vai dar algo positivo, que é o fator, né? Quantas vezes a imagem é objeto, né? A imagem é maior ou menor que o objeto, tá? Na lista de exercícios tem algumas coisinhas para brincar com relação a isso. Então, isso aqui dá para provar, isso daqui com óptica geométrica, e eu não vou gastar muito tempo com isso. Joia? Agora também, como é que eu quero, por exemplo, agora construir uma lente? Eu, dependendo de cada caso, eu vou precisar, né, de uma lente com maior ou menor foco. Como é que eu faço, né, uma lente com uma distância focal maior ou menor, um f maior ou menor, né? Então, a gente tem a equação do fabricante de lentes, o nome dele é esse mesmo, né, que também é óptica geométrica, mas ela é importante para a gente. A gente não pode ter medo da equação, então você tem que aprender a ler. Eu já falei isso para vocês, que matemática é uma
linguagem, né? Vocês vão entender por que eu estou colocando ela aqui também, né? Então, olha só, a equação do fabricante de lentes, tá, diz o seguinte. De novo, vai aparecer 1 sobre f, tá? O que eu quero é fazer uma lente com uma determinada distância focal. Vai ser o índice de refração da lente, do material da lente. Eu vou colocar essa lente aonde? Dentro d'água? Vou colocar ela no ar. Então, aqui é o índice do meio em que você vai colocar a lente. Então, em geral, né, claro, esse cara que está aqui é o ar, e o índice de refração do ar é 1, né? Índice da lente. Ah, a lente é de vidro? É um índice de refração. Ah, é de acrílico? É outro, né? Ah, é de cristal? 1/4? Então, é outro índice, né? E aí, aqui, né? Menos 1. Fecho aqui, ó. Vezes agora. Pode usar parênteses, não importa, né? 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. E eu vou explicar o que, que são esses, né? R1 e R2, tá? O R1 e R2 é o raio de curvatura. A gente tem que pensar, né? Que aqui, para fazer a lente biconvexa ou bicôncava, né? Ela é a interseção de duas esferas. Pense assim que eu tenho aqui uma esfera, né? Aqui eu tenho, pode ter outra esfera. Eita, né? Então, quem é a minha lente? Minha lente é a interseção só desses caras aqui, ó. Né? E aí, então, eu tenho uma esfera aqui, que tem um determinado raio, né? E tem uma outra esfera aqui, que tem outro raio. A gente sempre coloca assim, a luz está indo da esquerda para a direita, certo? Então, né, essa esfera da esquerda, ela é a superfície da direita da lente. A esfera da esquerda é a superfície da direita da lente. É o depois, a luz passando por ela, daí indo da esquerda para a direita. Né? Então, esse cara que está aqui, ó, é a superfície 2. Então, esse cara aqui é o que eu chamo de raio 2. Agora, a superfície, a primeira superfície, o raio de luz primeiro chega nela, então esse cara que está aqui, então ela corresponde à esfera da direita. Então esse cara aqui é o R1. Joia? Tranquilo, né? O, né? R1. Então é esse cara, esses caras que estão aqui, R1 e R2. Joia? Então vamos pensar o seguinte, né? Uma lente, vamos pensar comigo, ó. Uma lente bem delgada, olha essa palavra, né? Lente delgada, lente bem. Desculpa eu fazer esse gesto aqui, ó, não me interpretem mal, tá? Né? Ela bem fininha assim, ó. Né? Então, superfície bem, quase que plana, assim. Isso aqui corresponde a esferas
bem grandes, né? E a interseção aqui, pequenininha. Posso ilustrar isso daqui também, né? Por exemplo, aqui, né? Agora, né? Então, quanto maior o R, mais, né? Quanto maior R1 e R2, mais fininha ela vai ser. Agora, o que eu quero dizer, né? Se eu pegar uma esfera pequenininha, eu quero mostrar assim, que a lente está aqui. Então, lente fininha, lente gordinha. Vamos colocar aqui, magrinha, então. Gosta que eu arrasto, né? Lente magrinha. O que eu tenho? R grande. Gordinha. R pequeno. R grande. Foco é o quê? Se os R são grandes, então esses números que estão aqui, R1 sobre R1 menos 1 sobre R2, vão ser números pequenos. Um número pequeno menos um número pequeno, esse é um número pequeno. Número pequeno, né? Inversamente proporcional, se aqui tem um número pequeno, o foco é grande. Então, R grande, o que acontece? Foco grande. Distância focal grande. Mesma coisa. Se o R é pequenininho, né, 1 sobre um número pequeno dá um número grande. Relativamente grande, né, gente? Por favor. 1 sobre um número pequenininho dá um número grande. Números grandes aqui vai dar o que agora? Né? Um F pequeno. Relativamente pequeno. Né? Isso que eu quero. Então, eu vario, né? Se a lente, se a lente está fininha, o que acontece? Se a lente está fininha, o foco é grande, lá longe. Se a lente está gordinha, né? Por isso que eu fiz aqui assim, né? Fininha, fininha, foco grande. Gordinha, foco pequeno. E variando o foco, se você varia o foco para um objeto a uma determinada distância, se você varia o F, se o objeto está fixo, está parado ali, então S é fixo. Se você variar o foco, o que acontece com a posição da imagem? Muda, né? Então, a distância fixa, S fixo. Se você aumentar o foco, esse cara que está aqui diminui, né? Então, essa linha tem que diminuir também. Se você diminuir o foco, esse cara aqui aumenta. Esse cara aqui, né, tá fixo. Então, esse cara tem que aumentar. Então, o que acontece? Essa linha diminui. Joia? Também. Né? Então, eles estão amarrados juntos.
Beleza? Vocês já sabem onde que eu vou chegar, eu tenho absoluta certeza disso, né? Agora a gente está pronto para entender o olho. Vamos conversar um pouquinho do olho? Agora um pouquinho de anatomia do olho. Aí vem um- Tá, então, olha só, né? Então, a gente tem o olho, esse aqui é o globo ocular, né? Ele, né, ele é ligado, através de ligamentos, né, a um conjunto de músculos, né, que fazem com que o globo ocular, né, se movimente, olha para cima, olha para baixo, olha para a esquerda, olha para a direita, né? Então, esse conjunto de músculos, né, é que fazem, né, o globo ocular olhar para lá, para cá, né? Certo? O que que tem nesse globo ocular, né? Qual que é o conjunto do olho, né? Então, aqui eu tenho. Vocês já devem estar cansados disso, né? Mas vamos lá, né? Então, o globo ocular, ele é uma bola com líquidos e alguns elementos que estão ali dentro, né? Então, o que envolve então, vamos começar de fora, né? A gente tem aqui as pálpebras, né? Os cílios, hoje em dia, é tudo postiço, tem que ver os cílios, a gente se compra, ninguém pode falar que não, o cílio não é da pessoa, né? Que a pessoa comprou o cílio, não é dela, né? Aí a gente tem uma pálpebra, cílios, né? Aqui está o meu globo ocular. O que envolve, quem envolve, né, o globo ocular, né? É chamado, né? É um tecido chamado de esclera, né? Um tecido conectivo, né? No sentido de que, né? Ele vai prender, né? As coisas. Se a gente for acompanhar aqui, né? Então aqui, ó, a esclera vem vindo, né? Vem vindo. Está aqui ao redor do olho, né? E aí, a esclera, na frente do olho, ela vai se transformar em quem? Né? Então, um prolongamento da esclera, né? Desse tecido, é a famosa córnea, tá? Aqui é a córnea. Beleza? Então, essa é a córnea. A córnea, né? Ela, junto com o cristalino, você já sabe, né? Ela é, ela é eles, né, são a minha lente, são os dois juntos, que tem refração da luz que entra dentro do olho. Na córnea, principalmente na córnea, e no cristalino, vamos dizer assim, é o ajuste fino. Mas o principal é na córnea, tá? Atrás da córnea aqui, né, então é uma cavidade, né, é um que tem aqui, que se chama de humor aquoso, né? Então, você tem aqui nessa região aqui, né? O humor aquoso. Humor, se não me engano, a palavra humor, né? Mas humor, né? Humor é de câmara, de cavidade, tá? Lá dos gregos, alguma coisa aqui, se eu não estiver enganado, tá? Tá? Então tem aqui o humor, né? Aquoso. E aí, importante ali é que ele é praticamente água, né? Tá? Com sais e tal, tudo mais, né? Tem a galera aí que secreta, né? Tem glândulas que secretam esse líquido é constantemente reposto, né? Vamos dizer assim, né? Ele trocado e tal. A gente tem aqui importante, então, também, né? Na sequência, a gente vai ter a pupila, né? O que é a pupila, né? A pupila, se a gente olhar de frente, eu coloquei aqui, né? A pupila é um buraquinho em que vai passar a luz. A pupila, ela, né? Né?
ela tem um papel importante, né? Ela pode, né? A pupila é o buraco, mas quem é a cavidade é a íris, né? Que é a cavidade, né? Quem é a parede é a íris, né? Você tem aqui, ó, a íris, que é, né? Ah, qual a cor dos seus olhos? Ah, é verde, ah, é preto, ah, é marrom, é castanho, né? É a íris, né? A íris pode, vamos dizer assim, abrir e fechar, e o buraquinho é o que a gente chama de pupila. Por que que ela abre e fecha? Para controlar a quantidade de luz, a intensidade, né, da luz que entra dentro dos nossos olhos, tá? Então, a pupila tem esse papel, né? Logo depois, né? Então, aqui você tem aqui músculos, né? Chamados aqui, né? Cadê o meu músculo? O músculo ciliar, né? Então, essa galera toda aqui, ó, né? Tem aqui, ó, o músculo ciliar, lá de cá, do lado de cá, né? Tem um ligamento aqui, né? Zônula ciliar, aqui onde que eles estão ligados, né? E aí vem na sequência, né, a nossa lente, né, propriamente dita, né, do Jequititã, que é o cristalino, né? Você tem aqui o cristalino preso a músculos, né? Então aqui você tem o cristalino, não tá? Joia? Não vou falar, daqui a pouco eu falo mais dele. Atrás do cristalino, então, a gente agora entra numa cavidade maior, né? Certo? Uma câmara, né? Que chama assim humor vítreo, ou câmara postrema, né? Mas preciso chamar de humor aquoso, e aqui tem humor vítreo. É uma substância diferente, né? Porém, muito semelhante a que tem lá no humor aquoso, tá? E, né, é uma cavidade grande, tá? Bom, aqui a gente pode falar de uns problemas, né? Normalmente se associa muito o glaucoma, uma doença, né, de perda da visão. O glaucoma está associado, na verdade, à degeneração do nervo óptico, que está aqui atrás. Já estou me adiantando, né? Aí a galera fala assim, ó, então glaucoma é a degeneração do nervo óptico, e a galera associa, né, a pressão do globo ocular, a pressão desses líquidos, né, ao glaucoma. Mas, na verdade, não é verdade, não é isso. Tem gente que tem glaucoma e a pressão do olho é normal, tá? Então, ter pressão do olho alterada, né, alta, né, é um fator de risco né, de predisposição para se ter o glaucoma, que é a degeneração do nervo óptico. Degenerou o nervo, você não enxerga mais, né? Beleza? Mas, então, o que que acontece, né? Tem canais que drenam esse fluido, tá? Que drenam esse fluido, e tem glândulas que secretam esse fluido ali dentro, né? Às vezes, o que que acontece? O canal entope, o cano entope, né? E aí a pressão aumenta, né? Aí, em alguns casos, se consegue reverter isso através de medicação, né? Em outros casos, tem que ser cirúrgico, que é físico, o canal entupiu. Como pode entupir? Olha só, é canal mesmo, né? Caninhos, né? Canulas, sei lá como é que vocês falam, né? São canais mesmo. E ali, no líquido, né, tem um líquido, não é água destilada, água deionizada e destilada, né? Ela é cheia de minerais e tal. E esses minerais podem cristalizar, né? Formar cristalzinhos, né? E esses cristalzinhos, essas pedrinhas, vão parar lá no canal, no dreno, e se acumulam e entope. Aí tem que ir lá e tirar, né? Tem que desentupir o ralo, joia? Para poder resolver isso. Porque senão, claro, como eu falei para vocês, é um fator de risco, né? Que predispõe ao glaucoma, tá? Aqui atrás, e aí aqui atrás na câmera é que tem o fator interessante, gente. Atrás do olho tem quem, né? Cobrindo toda aqui a parte de trás do olho tem a retina, né? A retina que tem o nosso sistema nervoso, né?
que detecta, né, a luz, tá? São células, naturalmente elas têm que ser irrigadas, né, alimentadas, então existe aqui atrás, né, do olho, né, a retina ela é aberta, né, entra um canal de entrada dos vasos sanguíneos, né, né, tem as veias também, né, e o nervo tem que sair também para ir até, né, o córtex, né, cerebral, né. Essa região aqui, em que entra, né, a parte vascular, né, em arterial, e tem a saída do nervo, né, do nervo óptico, é chamado de disco óptico. Naturalmente, nessa região aqui, não tem células da retina que captam e que convertem a luz, né? Então, ela não tem ali fotorreceptores, né? Então, ela é um ponto cego, ele não consegue, por isso que é chamado de ponto cego, porque ali você não vai ver nada. Luz que bate lá, já era, perdeu, né? Porque ali não tem ninguém para converter essa luz em um impulso elétrico, tá? Então, por isso ele é chamado de ponto cego, tá? Outro cara interessante que a gente tem ali atrás, né, é a fóvea, tá? Aqui está marcado com um pontinho bem pequenininho, a fóvea central. Ela é a região, vocês vão ver que ela tem uma coisa meio estranha na evolução do nosso olho, mas tudo bem, eu acho meio estranho, né? Tem uma região ali em que é a região de maior acuidade visual, ou seja, de maior. Se a luz que bate ali, a gente consegue enxergar ela melhor, tá? Já vou explicar por que disso, tá? Ela é um pontinho pequenininho, né? Ali dentro da retina, né? Em que a luz é jogada, a luz que entra no nosso olho, ela é focada ali, principalmente ali, tá? Beleza? Então, só para a gente olhar, o cara, quando você vai fazer um exame lá de vista lá, o cara vai olhar o fundo do seu olho, né? Então, né, o cara tem que fazer diferentes exames, né? Um dos exames que a gente faz é avaliar como é que está lá dentro, né, na parte da sua retina. Então, aqui é a imagem que o oftalmo enxerga, né? A gente tem aqui a parte central aqui, que é o ponto cego, né? O disco óptico. A partir dele é que você vê as ramificações aí da, das artérias e veias, né? Joia? Aqui você tem a fóvea, né? Um pequenininho. O tecido ali em volta da fóvea é chamado de mácula, tá? Beleza? Então, a luz é jogada ali. Se a luz vem no disco óptico, já é. Claro que luz que bater em qualquer outra região aqui, a gente consegue enxergar. E é ali atrás, tem nessa região aqui da retina, né, toda ela, que é um corte transversal, né, lá que vão ter as nossas células que detectam a luz, que são, né, que é uma imagem muito bonitinha, né, colorida artificialmente, né, para marcar quem que é um, quem que é o outro, que tem aqui os cones e os bastonetes, né. Os cones, né, eles têm tipos diferentes de cones para cada cor que a gente enxerga. Na verdade, as cores básicas, né, primárias, né, vermelho, azul e verde. Né? Então, tem cones especialistas em detectar a luz verde, tem especialistas em detectar a luz vermelha, né, e tem especialistas em detectar a luz azul. E os bastonetes? Os bastonetes, eles são mais sensíveis à luz, eles conseguem detectar, né, luz com menor intensidade, né? Mas ele não é especializado em cor, tá? Ele vamos dizer assim, preto e branco, tá? Ele é para a gente ver mais a intensidade da luz e os cones para a gente montar a cor das coisas, tá? Beleza? A proporção de cones e bastonetes, assim, tem muito mais bastonete do que cone, né? A proporção se eu não me engano, é de 20 para 1, em torno de 20 para 1. Então, para cada cone, você tem 20 bastonetes, tá? Joia? Então, como é que funciona fisicamente, então, o meu sisteminha, né?
que tem que estar invertido, de agora está olhando para a direita. Aqui, então, olha só. De novo, então, eu tenho a minha córnea, né? Esse cara todo que está aqui, né? A íris bonitinha. O buraquinho da íris é a nossa pupila, né? Então, aqui tem a íris, a bolinha aqui, a pupila. E aqui a gente tem, né? O cristalino. Tá chamando só chamei aqui a lente, né, o cristalino, que é uma lente, né? Mas eu não gosto de chamar o cristalino de lente, sabe por quê? Porque a refração não ocorre só no cristalino. E pelo contrário, ela é principalmente, ela se dá na córnea e o cristalino faz o ajuste, tá? Então, olha lá. Né? Agora está olhando para a esquerda de novo. Né? Então, aqui, ó. De novo aqui, ó. Né? Córnea, íris e pupila e cristalino. Quando a luz de um ponto qualquer, né, entra no olho, ele já é refratado pela córnea, né? Ele passa pelo buraquinho da íris, a pupila, e quando passa pelo cristalino, ele sofre mais uma refração. E a ideia é jogar a luz desse ponto lá na fóvea, tá? Então, se eu tiver, né? Ainda eu não vou desenhar aqui, tem imagenzinhas bonitinhas para todos os lugares, né? Mas a ideia é, se esse camarada aqui é o meu eixo óptico, né? Então, se eu tenho aqui um objeto, se eu pegar então os raios de luz quando passa para cá, vai lá para baixo. E aí a imagem desse cara, esse cara que funciona como que como tá refratando para baixo meu raio de luz, a imagem dele vai ser, né, a imagem que está aqui, ela é e de imagem, né, mas ela é invertida. Vai? Então, um objeto está aqui, ele tem que, o olho, ele tem que, né, fazer com que a imagem do objeto que eu estou analisando, né, seja projetada, essa é a palavra correta, né, ela tenha, ocorra, né, exatamente lá no fundo do olho, na retina, mais especificamente lá na fóvea. Beleza? Ah, tranquilo, joia. Perfeitão, né? Mas, olha só, essa é a minha lente, né? Então, da a lente, aonde que vai estar a imagem, eu estou interessado é na imagem, né? A imagem, eu estou interessado no S' aqui. A lente, para uma dada lente, né? Se eu tiver objetos mais perto de mim ou mais longe de mim, se a lente for fixa, a imagem vai correr junto. Lembra disso? Se eu vario a posição do objeto, a imagem varia também. Isso para a lente fixa. E eu não quero que isso aconteça. Por quê? Porque a minha tela, aonde que a minha imagem tem que se formar, é fixa. Então, né, essa distância, né, da minha lente até a minha fóvea, ela é fixa. Ela é o meu, esse linha é um valor que não muda, fixo, né? O olho, né? E aí?
Se eu quero pegar e ver um objeto que está mais longe, ou numa posição diferente para cá, né? Um objeto linha. Então, a distância desse objeto, de novo, a distância daqui até aqui, que é o S, né? Esse cara que está aqui pode variar. Outra distância. O que está acontecendo aqui é o S varia. Ora, eu estou olhando para um objeto que está perto de mim, ora eu estou olhando para um objeto que está lá longe, fora da janela, né? E aí, né? Se o S' é fixo, para eu conseguir ver essas coisas, esses diferentes objetos, o que que acontece? 1 sobre F igual a 1 sobre S mais 1 sobre S'. Esse cara aqui, então, é fixo? Se S varia, o que que acontece com o foco? Tem também que variar. Ué, se o foco... Como é que faz para variar o foco de uma lente? 1 sobre F igual a N da lente, no caso aqui é o cristalino, e a córnea, menos 1 sobre R1, menos 1 sobre R2. Para variar o foco, eu tenho que variar quem? Tem de variar os raios. Como é que eu vario o raio? R grandão, lente magrinha. R pequenininho, R gordinho. Varia o foco. Então agora, o meu cristalino está preso ao músculo ciliar, né? Tem esses tendões, né? Quando o músculo ciliar tá relaxado, né? Tá relaxado, a lente, ela relaxa também. Vamos dizer assim, né? A lente, ela relaxa. E aí, o que acontece com ela? Ela estica. Quando ela estica, ela fica magrinha. Quando ela tá magrinha, né? R é grande. O foco é grande. Quando o músculo ciliar, né? Tá contraído, né? Quando ele está contraído, ele empurra o cristalino. O cristalino é achatado, vamos colocar assim, né? Ele achatou.
ele fica o quê? Gordinho. Quando ele fica gordinho, né? Raio pequeno, foco pequeno. Olha a sacada deles, viu? Expliquei? Né? Então, raio grande, raio pequeno. O que é grande e pequeno é relativo, né? Foco grande, foco, distância, né? Focal, pequeno. O que é importante aqui? Tá variando. Então, automaticamente a gente faz isso, né? Automaticamente a gente faz isso. A gente, né? Ah, tô olhando para perto, para perto. Então, o que acontece? O S' é fixo. Olhando para perto quer dizer então que os objetos estão perto de mim. Agora estou olhando para a tela do computador, está perto, relativamente perto, né? Então, S é pequeno, né? S pequeno vai dar um número grande. Número grande, certo? Né? Aqui um número relativamente grande. Quer dizer então que o foco vai ter que ser o quê? Pequeno. Então, para olhar para perto, o meu músculo tem que estar o quê? F pequeno. O meu músculo tem que estar o quê? Contraído para a lente do cristalino, né? Para o cristalino ficar gordinho e o F fica pequeno e o F fica pequeno. Olha só o que eu estou falando. Olhar para perto, o músculo tem que estar contraído. Eu estou olhando pela janela, lá na cidade, lá nas árvores, nas casas que estão aqui perto da minha casa, né? Meus vizinhos aqui. Estou olhando para longe. Então, agora, S' é fixo. Agora, o S é grande. Esse número aqui vai ficar o quê? Pequeno. É o inverso. Então, agora o F é grande. Olhar para longe, precisa de F grande. Então, F grande, R grande, a lente tem que ser magrinha, o meu músculo tem que estar relaxado. Agora a gente pode falar de um problema da visão. É o que eu tenho, infelizmente, né? A vista cansada. Isso é coisa de velho, né? Pres... Presbiotria. Ó, não preparou? Preparei, mas não lembro. Vocês conferem lá. Né? Nome correto, né? Presbiotria. Famosa vista cansada. Qual que é o problema da vista cansada? Por que eu tenho esses óculos aqui, ó? Ó, se vocês me encontrarem na rua, eu não vou estar usando óculos, tá? Eu sentei aqui para dar aula para vocês, eu tenho que botar óculos. Peguei um livro para ler, óculos. Peguei o celular na mão, óculos. Por quê? Porque eu tenho vista cansada. Porque eu não consigo enxergar as coisas de perto, né? Tem problema para enxergar as coisas de perto. Para enxergar as coisas de perto, né? Como é que é mesmo? Perto, S pequeno. S pequeno, esse número que está aqui é grande. Grande. Então, o que que acontece? F pequenininho. F pequenininho, R pequeno, lente gordinha. Lente gordinha precisa do quê? Músculo contraído. E eu tô velho, coitado dos meus músculos, né? Meu músculo cansou, ele não tem mais força. Quando com a idade a gente vai perdendo, isso é uma coisa natural da vida da gente, né? Nascer, crescer, viver, envelhecer, morrer, né? No meio do caminho tem outras coisinhas boas também para fazer e muitas outras coisas ruins também. Mas, né, com o passar do tempo, a gente, naturalmente, pelo envelhecimento, né, a gente perde massa muscular, né, e em alguns casos também ganha massa magra, engorda, né? Mas o que é, nem precisa engordar, né?
O importante é a gente saber que a gente vai perdendo massa magra, músculo, tá bom? Isso é normal acontecer. Vai perdendo um vigor, né, um tônus muscular. Tanto é que, com a idade, é recomendado que a gente faça o quê? Não só cuide da alimentação, né, tenha uma vida saudável e tal, mas que vá para academia, para fazer musculação, né, para a gente chegar lá no finzinho realmente da vida, né, com uma quantidade de massa magra, muscular, né, é, não que você recupere todo o, tempo, o tônus muscular da sua juventude, mas que você chegue lá com menos perda. Agora, né, como é que eu vou para a academia para o olho? Tem jeito, né? Então, com o passar do tempo, eu perco músculo, né? O meu músculo aqui perde sua capacidade de fazer meu cristalino ficar gordinho. É presbiotria. Presbiotria. Então, esse é o primeiro problema aqui da, da vista. Agora, tem uma galera, isso aqui é problema de veieira, de DNA, né? Data de nascimento avançada, né? Agora tem uma galera que já nasce com problema. Muitos de vocês, com certeza, que estão me ouvindo aí agora. Esse problema de DNA também, só que DNA é DNA mesmo, né? Herdou, esse cara aí é o famoso herdei. Vou colocar aqui no meio. Então, existem, eu vou falar, não sei se eu posso falar assim, né? Globos oculares que têm problema na sua forma, tá? Certo? Tem globo ocular, tá? Que ele é mais curto do que deveria, tá? Então, mais curto assim, no sentido ao longo do eixo óptico. Aqui o meu eixo óptico. Então, se você olhar aqui no eixo óptico, o meu sistema cristalino, ele é bonitinho, funciona direitinho e tal, tudo mais, tá? Mas o fundo do meu olho, a fóvea, né, ele é achatado, vamos dizer assim, né, meu globo ocular, de tal maneira que, né, o meu ponto focal do meu da minha córnea e do meu cristalino, né, colocam as imagens lá para trás, sendo que a minha fóvea, porque ele está encurtado, está aqui, né? Né? E aí, o que que acontece? Eita, velho, então aqui a imagem vai ficar o quê aqui, na foto, onde que eu realmente enxergo? A imagem não vai estar focada, não vai estar nítida, não vai estar bonitinha para eu enxergar, né? A imagem está se formando atrás do meu olho. Olha só, a imagem está se formando atrás do meu olho. Eu tenho que fazer com que a imagem vá para frente do meu olho. Então, o que que acontece? Vou precisar de uma lente corretiva, né? Então, vou precisar fazer com que os meus raios de luz, né, em vez de se cruzarem lá atrás, como está acontecendo, né, eles passem a se cruzar mais adiante, mais próximo do cristalino, né? Como é que eu faço isso? Eu forço eles se cruzarem mais, né? Ou seja, eu vou precisar que eles convirjam mais, né? Então, eu vou usar aqui uma lente, né? No caso aqui, uma lente convergente. Para fazer os raios convergerem mais rapidamente, vamos colocar assim, e aí sejam focados lá na fóvea direitinho, tá? Que nome que é esse desse problema? Aqui tá hiperopia, né? Mas a gente costuma falar, né, de hipermetropia, tá? Qual o outro problema? O outro problema é o contrário disso, né? E quando o olho é mais longo, né? Mais longo do que devia, né? Então, o meu sistema óptico aqui, né, está focando a imagem
Aqui nesse pontinho aqui. Aqui deveria estar a fóvea, mas não está. Como o olho é mais chatado, a fóvea foi parar lá para trás. A fóvea está aqui. E aí? Então quer dizer então que eu tenho que fazer o que aqui agora? Eles estão cruzando na frente da fóvea. Eu tenho que fazer com que eles convirjam menos. Então o que que a gente faz? A gente diverge eles para depois eles convergirem. Entendeu? Então aqui a gente usa uma lente divergente. Tá? E esse é a famosa miopia. Então, com as lentes, a gente acaba corrigindo os dois, né? Então, esses são né, os três problemas principais. Eu falei de um quarto, que é a glaucoma, né? O glaucoma é o quê? É, né, degeneração do nervo óptico, né? Acontece, né? Problemas de degeneração do sistema nervoso, né? Ocorrem, né? De diferentes formas, de diferentes maneiras, né? Beleza? Bom, só falar agora rapidinho, então esses são os problemas principais que a gente tem, né? Dá para entender direitinho com a física, né? O que está acontecendo aqui. A questão que não é realmente o meu problema aqui, mas é importante eu falar rapidinho, tá? Não é o foco. Adoro falar de foco nas aulas de álgebra. A respeito das células, né? Que detectam a luz, né? Então, olha só, aqui vou ir as minhas considerações, né? Então, aqui tá, né? Aqui dá para ver as veias, né? A artéria, não sei, né? A luz chega aqui, né? Bate aqui, né? E aí aqui a gente tem o conjunto, né? O nervo óptico formado aqui, né? Aqui vai ter um conjunto de células. Ó, o conjunto de células aqui, né? Ou seja, a gente vê que é um conjunto em camadas, né? Então, tem um conjunto diferente de células, né, que vão, né, primeiro aqui, né, você tem um tecido nervoso, aí depois você tem em azul aqui a ganglionar, né, os axônios dessa célula ganglionária que vão formar o nervo óptico, né. Depois você tem aqui em vermelhinho, né, sei lá, que cor que é isso aí, né, rosinha, né, a gente tem a célula bipolar, tá? O processamento da imagem, né, já começa a acontecer aqui, tá? E aí depois que a gente vem, né, com células mais especializadas, que são os cones e os bastonetes, né? Por que que chama cone e bastonetes? É por causa que a forma deles mesmos, né? Aqui parecem azul, a gente tem cone, eles são mais cuneiformes, né? E os bastonetes parecem bastãozinhos. É bem típico isso, tá? Aí você fala assim, aonde que ocorre, e atrás, né? Aonde que se fixam, né? Os cones e os bastonetes, né? Atrás a gente tem aqui um epitélio, né? Pele, né? Epitélio, né? Típico, né? De tecido epitelial, né? Pigmentado, ou seja, com melanina, né? Então ele é escuro, ele é preto, não, né? Ele é escuro, pigmentado, tá? E o engraçado é o seguinte, né? Aonde que vai detectar a luz, vocês já sabem, aonde que é? São nos cones e nos bastonetes. Mas essas células, elas são divididas em partes, tá? A parte externa dela, que são esses caras que tá aqui, é que tem realmente as moléculas que vão fazer detecção de luz, tá? Rodopsina, chama, tá? E aí, olha só, a luz entra por aqui, pela esquerda. Tem que passar pelo nervo. Tem que passar pelas células aqui, a ganglionar, pela bipolar, pela parte interna e do meio lá dos cones e bastonetes, para depois chegar aqui. Cara,
Por que que não virou o cara para a luz? Hã? Por que que não virou o cara para a luz? Porque a luz toda vem passar por aqui, ó. Tem que passar por todo esse cara. Ué, atrapalha a luz chegar lá no fotorreceptor, o que a gente chama de transdutor, aquele que vai fazer a transdução da luz, né, do sinal óptico para um sinal elétrico, né, um potencial de ação, né. Pô, todo esse camarada que está aqui, atrapalha, né? Tanto é que, né, aqui, ó, né, a fóvea, por que que a fóvea é mais interessante? Né? A fóvea é exatamente uma região lá da retina em que toda essa galera que está na frente da luz aqui, ela é curva, ela é um buraquinho, uma cavidade. Ela acaba formando lá no fundo do olho uma cavidadezinha, forma aqui, ó, uma cavidade. Por que que forma uma cavidade aqui? Porque a galera que está na frente da luz sai da frente da luz para chegar a luz lá onde que tem que chegar, né? Que é lá nos cones e nos bastonetes, mais ainda, lá na ponta, lá do outro lado, lá perto do tecido do epitélio lá pigmentado lá, né? Tecido conjuntivo. Então tem que chegar aqui, né? Então eles saem da frente. Pô, velho, por que que não fez o contrário? Não sei, eu não tenho, eu preciso estudar um pouco mais de fisiologia para poder e tentar explicar isso do ponto de vista evolutivo, por que que aconteceu isso, né? Porque aqui justamente resolveu o problema abrindo buraco, abrindo passagem para a luz. Essa é a fóvea. Qual que é a diferença? O que mais tem de interessante na fóvea? Na fóvea tem muito mais, então, como eu falei para vocês, né? Existe na nossa retina muito, mas muito mais bastonete do que cone, né? A gente tem de proporção de 20:1. Mas na fóvea, muda. A fóvea é uma região da retina em que tem muito mais é, cones, tá? São os roxinhos que estão aqui, tá? Que são mais especializados nas cores, tá? Beleza? Então, esse que acontece. E aí, posso falar de um quinto problema, né? Por que que esse camarada aqui é pigmentado, né? Ele é escuro, né? Para não falar que é preto, preto não chega a ser, né? Mas assim, é como realmente um epitélio escuro, né? Então, ele absorve luz, né? Por que disso? Né? A luz chegou ali, ele passou, vai passar pelos cones e bastonetes, vão excitar as moléculas, a rodospina, rodopsina, né? Ali, né? E o que não foi excitado, né? Vai chegar ali nesse epitélio aí, pigmentado, né? E vai ser absorvido. Se fosse claro, branco, quer que seja, ele iria refletir luz de volta. A luz chegou ali, ele reflete luz de volta. Ele reflete luz de volta. E aquela luz, né, reespalhada ali dentro da cavidade ocular, né, atrapalha a gente enxergar as coisas, né? Então a luz reflete, por exemplo, a imagem é formada ali na fóvea, só que vai ter luz ali sendo refletida, vai refletir nas outras partes internas ali da cavidade do globo ocular, vai voltar ali, pode ser que seja de novo iluminada, colocada ali em cima da fóvea, vai ter imagens sobrepostas e a gente acaba vendo um trem, né, misturado, algo confuso, né? Qual que é o problema que eu falo? Tem gente que tem falta de melanina, né? Pessoas albinas, né? E vocês já devem ter reparado, todo albino tem sérios problemas de visão. Por quê? Porque esse tecido dele aqui, né, não tem a melanina, não tem pigmentação, reflete muita luz, né? E isso atrapalha o albino de enxergar. Então, o óculos do albino, né, vocês podem reparar, né, ele é quase, claro, ele tem, né, a parte de lente, mas ele também é um óculos, né, escuro, de sol, para diminuir a luminosidade que entra no olho, né? Vai ter, porque ele não tem como resolver esse problema lá dentro, vai ter reflexões múltiplas ali, né, dentro da cavidade ocular, que vai atrapalhar ele de enxergar, tá? Então, você tem algumas técnicas para poder minimizar esse efeito ali no cara. Joia?
Bom, então, só alguns detalhes ainda a respeito dessa galera que está aqui, né? Aqui é só uma imagenzinha mostrando ali, né, com detalhes ali perto ali da região do nervo óptico, né, do ponto cego, do disco central. Então, rapidinho aqui, super imagem gigantesca. Dá licença. Aí, opa, foi demais. Então, lá atrás do olho, né, esse pedacinho aqui que tem, né, então a luz está chegando aqui por baixo, né, você tem aqui, como eu coloquei aqui, né, as células, né, a ganglionar, a bipolar e tal, tudo mais, né, e aí o que que acontece, né, aí eu estou interessado, né, ganglionar, bipolar, e aqui já nas células fotossensíveis, né? E aí atrás aqui você tem o epitélio pigmentado. Então as células, os cones têm esse formato, isso é chamado de cones. Aqui a gente tem os bastonetes, né? Ele é dividido num segmento externo. Esse segmento externo é onde realmente a gente vai detectar a luz. Um segmento interno é onde a gente tem, né, as partes celulares mesmo, né? O núcleo da célula, a parte mitocondrial e tal. E outra parte, né? Você tem o terminal sináptico, né? Que é o cara, né, um neurônio, né, especializado, esse cara, né, e então, o que, que realmente tem aqui que faz ele detectar? A estrutura dele aqui, né, tanto no cone como no bastonete, é uma estrutura de discos. A membrana, ela se curva, ela se recurva, né, tanto que forma estruturas de, como se fossem discos, tá? Porque a membrana ela vai se curvando aqui, então forma discos. Na, somente nessa região, né? Nessa região em que tem esses discos, tá? Na membrana celular tem as moléculas que são fotossensíveis à luz, tá? Na verdade, né, é a rodopsina, né, que é toda essa estrutura que está aqui, que são esses pontinhos pretinhos que tem aqui nos discos, que estão ali presos na membrana, né? Rodopsina, ela é formada, na verdade, por duas moléculas, né? A rodopsina, ela é formada pela soma, né? Pela ligação de uma molécula que chama retinol e da opsina, tá? Então, elas se ligam para formar a rodopsina. São elas que são sensíveis à luz, tá? Então, como é que funciona, né? Como é que funciona isso? A fisiologia, né? Mas é para chegar na física. Gigante, gigante. Cara, sai do controle, trem desanda. Então, aqui, ó, tem aqui o epitélio pigmentado, um bastonete, né? Que aqui tem os discos, né? Aqui é a parte central, o segmento central, né? E aqui, ó, ele tá dando um zoom aqui à direita aqui. Então, tem aqui, eu tenho os discos, né? Os discos, e aqui o bastonete lá conectado lá. E aqui, ó, né? No disco, né? Vocês estão acompanhando aqui o meu mousezinho, né? Tem a rodopsina, né?
rodopsina ali. E aí é que tem o quê? Ó, né, ligando ali a opsina e o retinal. Tá aqui. O retinal ele tem uma forma característica importante, a forma dele. Lembra que proteínas e enzimas, né, a forma é muito importante, tá? Então, ela é uma célula, né? Então, ela tem ali, né, um potencial de membrana. Lembra o potencial de membrana? Né? Que você tem as bombas de sódio e potássio lá, tal, que controlam, né, as concentrações de íons no interior e no exterior da célula, de tal maneira que o interior da célula fica menos positivo que o interior da célula. Então, de maneira geral, né, existe uma diferença de potencial elétrico na membrana, lembram que varia, claro, de célula para célula, mas está em torno ali de menos 70 milivolts, joia? Né? Então, esse é o normal que a gente tem, que a gente já estudou isso. Tá? Aqui nessa região, nessa célula, né, existem outros canais para íons, tá? Que não é a bomba de sódio e potássio, tá? Principalmente tem esse canal aqui, CNG, que vocês vão estudar ele especificamente no curso de fisiologia, né? Ele é um canal de cálcio e sódio, né? Que deixa entrar esses íons positivos no interior da célula. Porém, né, se entrar íon positivo para dentro da célula, despolariza a membrana, certo? Despolariza a membrana. Realmente, despolariza a membrana. Porém, existem canais aqui de potássio, né, que deixa passar potássio para fora. Então, ó, entrou cálcio e sódio e, vamos dizer assim, vazou, né, para dentro cálcio e sódio, e potássio saiu para fora. Lembram da distribuição, né, que tem mais sódio fora, tem, né, aquelas relação entre a bomba da bomba de sódio e potássio, né? Aqui, o que acaba acontecendo? Esse canal CNG aqui, ele é controlado, né, por esse camarada aqui que chama, né, transducina, né, associada à proteína G, tá? Esse camarada que está aqui libera controla, na verdade, a concentração, né, de um nucleotídeo, tá? Chama GMPC. Vocês vão tudo entender disso aqui, ó, né? GMPC. Esse GMPC que controla esse canal CNG aqui. Ele deixa aberto quando tem muita concentração aqui no meio, né, intracelular, né, desse nucleotídeo GMPC. Então, como é que funciona? No escuro, tá? Não tem luz, né? A rodopsina, que é o elemento fotossensitivo, está de boa, não está ativado, né? Esse camarada aqui, né, nessa condição, libera, vamos dizer assim, controla, né, no sentido de que ele tem muita concentração de MPC aqui nesse meio, e esse canal fica aberto. O que eu falei para vocês? Se entrar íon positivo, despolariza a membrana. Porém, né, como tem esse camarada que deixa vazar cálcio, que também é positivo para fora, essa despolarização não vai ser assim que nem um potencial de ação acontece. Que despolariza, vai de menos 70, vai para lá para cima, para valores positivos, né? De potencial inverte a concentração, né? Começa a ter, né, mais íons positivos dentro do que fora. Não acontece isso. Esse fluxo entrando, né, ele é meio que resolvido por esse fluxo saindo de íons positivos. Entra cálcio e sódio, uma certa quantidade, e sai um pouquinho menos de sódio. E a bomba de sódio e potássio está lá trabalhando, certo? E aí acaba acontecendo, no equilíbrio, despolariza a membrana assim. Só que despolariza ela um pouquinho. De menos 70, ela vai ficar ali para menos 40 milivolts. Só que isso já é, né, já é capaz de ativar lá o meu neurônio, lá embaixo. Lembra que o seguinte, lembra dessa imagem aqui? Lá do lado aqui. Lá embaixo, ó, né? Lembra que o potencial de ação vem pelo axônio, né? Se propagando pelo axônio, despolarizando a membrana.
levando até para valores positivos, lembra disso? Chega aqui embaixo, né, no terminal de conexão, né, do axônio ali, né, na sinapse, né, aqui tem o quê? Canais de cálcio, desculpe, né, ativados por voltagem. Quando despolariza, né, quando despolariza a membrana aqui, abrem-se esses canais, por causa da voltagem, entra sódio. Ai, que sódio, cara. É C, não é Na, não, né? De cálcio. Entrou o cálcio aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer com que as vesículas, né, de neurotransmissores, né, difundam para a membrana celular e liberem neurotransmissores, né? Então, aqui, né, quando não que tenha um potencial de ação, mas essa despolarização da membrana já faz com que, né, esses canais de cálcio sejam ativados por voltagem, né, e liberem aqui, né, neurotransmissores aqui, né? Ou seja, no escuro fica full time, fica o tempo todo, fica direto sendo liberado neurotransmissores aqui. Mas o que a gente precisa para ter uma informação é algo que varie, não é isso? Certo? Então, o que que acontece? Ah, né? O que acontece? Quando chega a luz, né, e a rodopsina é excitada, né, ela absorve, né, na verdade, quem absorve o fóton, a luz, é a molécula do retinol, né? O retinol, observem que é o seguinte, ele tem uma curvinha, ele é tortinho aqui, né? Só para ilustrar isso, ele é tortinho, torto, né? Então, quando ele recebe um fóton, ele muda a sua conformação molecular, se solta da opsina, né? E vai parar lá no tecido, né? Lá no epitélio pigmentado, tá? Quando acontece isso, né? Dissocia-se essa molécula, né? E esse camarada que está aqui, a transducina, ela é ativada e ela para, né? Tira, né, o nucleotídeo ali daquele meio. A concentração de GMPC cai. Quando a concentração de GMC cai, esse canal aqui de cálcio e sódio fecha. Quando o canal de sódio fecha, o que que acontece? Ah, ele estava despolarizando a membrana. Quando ele fecha aqui, o equilíbrio, né, volta a polarizar a membrana. Então, aqui estava em torno de menos 40, aqui de novo vai voltar lá para o seu menos 70. Quando polariza de novo a membrana, o que vai acontecer aqui? Esses canais de cálcio lá na sinapse, né? No final do axônio, né? Se fecham, né? Para de emitir neurotransmissores. Então, no claro, né? Para o neurotransmissor. Então, você tem um neurotransmissor ativo, né? Quando você ilumina, ele para, ou seja, você tem uma variação entre claro e escuro, tá? E aí, o que que acontece lá com o retinol, quando ele está lá na- no epitélio pigmentado lá, né? Lá, ele volta à sua conformação original, mandado novamente para o interior da célula, ele difunde para o interior da célula, se liga de novo ao retinol, né? Formando a rodopsina dali na molécula da célula. Esse processo dele, né, ativado, tracinho reto, para ele voltar para a condição molecular dele, desativado, demora um tempo. Por isso que, às vezes, quando a gente está numa sala, né, não são segundos, né? Tudo isso tem um tempo, são segundos. Então, assim, às vezes a gente está num ambiente claro, né? Então, está ativado, está recebendo luz, o olho está entrando luz, está ativado, né? Essa molécula está lá no epitélio pigmentado, né? Bastante deles estão lá, né? Aí a gente entra no escuro, e demora para a gente se adaptar, né? Não é só a variação de pupila, né? Certo? Não é o tempo de ação da pupila abrir e fechar, mas é da molécula, né? Voltar para a condição normal, se ligar, ou seja, desativar para que ela possa agora, de novo, detectar a luz, né? Outra coisa importante, né? Para encerrar já essa aula, 46 já, né? Já passei do tempo. Essa molécula aqui,
né, o retinal, né, é uma molécula, tirando alguns detalhezinhos dela, né, não só de composição, mas também estrutural, ela está intimamente ligada à vitamina A, tá? Vitamina A. Então, esse retinal aqui, ele tem tudo a ver com vitamina A. Vocês vão ver isso aí lá em bioquímica e na parte de fisiologia, né? Onde que a gente, né, quando a gente tem deficiência de vitamina a gente acaba tendo problemas de vista, de visão, né? Porque a gente fica sem essa molécula. Acaba o retinol, a gente fica carente do retinol. Ele é super importante aqui, né? A gente não tem gente para ativar. E onde que a gente encontra a vitamina A? Claro que carência de vitamina A, os caras falam assim, não, tem que ficar meses sem deficiência, sem consumir, né, vitamina A, né, ingerir vitamina A, para que você passe a ter esses problemas. Mas vitamina A a gente tem em elementos, né, em alimentos, né, de cor laranja, né? O principal deles que a gente costuma falar, o que que é? Cenoura. Fala assim, cenoura faz bem para a vista, come cenoura que faz bem para a vista. Por quê? Por causa da vitamina A. Né? Claro que a vitamina A não está diretamente na cenoura, né? Na manga, tal. Brócolis também, verde, né? Alimentos muito verdes também são ricos em vitamina A, né? Mas assim, ele não está lá diretamente em vitamina A. São compostos, né? Que quando digeridos viram a vitamina A, né? Essas moléculas são quebradas para virar a vitamina A. Então, assim, né? Aquela brincadeira de que a gente fala assim, coelhinho enxerga bem porque ele come cenoura e tal, problema na vista come cenoura, é verdade, tá? Só que isso não é 100%, né? Demora muito, tem que ser muito carente de vitamina A para ter esse problema de vista, tá? Então, isso é importante aqui para a gente entender o que está acontecendo, e acho que a contribuição minha é essa. Gente, então, né, acabou, né? Paro por aqui. Missão cumprida, estou satisfeito, estou feliz do que eu fiz. Espero que essas aulas ao longo desse semestre, né, tenham um significado, né, alguma coisa para vocês, né, tenha servido, né, tenha alguma valia, claro, né. Não é uma questão de gostar e não gostar, o importante é ser útil ou não ser útil, ter aprendido ou não ter aprendido, colaborou ou não colaborou, né? E, então, eu espero que tenha sido, né, significativo para vocês, né? Esse tempo que a gente passou junto aqui. Agradeço a atenção e agora, daqui para frente, é só a gente terminar, fazer a nossa última avaliação. Quem perdeu alguma das avaliações pode fazer ainda especial, e eu espero, né, que a grande maioria de vocês não precise fazer a final, tá? Sorte, sucesso para aqueles que eu não vou ver mais, tá? Tudo de bom. Quem sabe a partir de maio a gente tope ali pela sede aqui em Alfenas. Um abraço para vocês e até algum dia.